Boa noite, galera, tudo bem? Vamos entrando, que está começando mais um Papo com a Paty. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Camille Goldbeck. É isso aí, a Camille vai entrar com a gente, Camille chegando. Vamos esperar aqui ver o pessoal entrando. Seja bem-vindo. Vamos ver aqui, Camille Oi, chegando. oi, Pati. Chegou! Tudo bem? Tudo bem? Tudo frio aqui. Como é que estão as coisas por aí? Tá frio por aí? Tá frio. Passamos um ciclone ontem. Tá tudo bem Pois é, movimentado. uma turbulência danada, né? Mas hoje tá mais calmo. É, menina, esse ano tá brabo, né? Pois é. Você tá travando um pouquinho, Camille. Camille, me conte É, aí, talvez vamos. seja, Pode falar. talvez minha internet não esteja muito estável, porque por conta desse ciclone, Sim. mexeu muito aqui com os sinais e com a energia elétrica. Então a gente está com a internet ainda meio bagunçada. Mas vamos lá, acho que Não, vai a dar gente vai certo. dando um jeito, não tem problema nenhum. São coisas que acontecem. Infelizmente, eu sei que É, muitas pessoas foram prejudicadas aí, né? Muitas árvores sim, foi caíram, bem coisa feio. bem, bem feia a situação. Bom, seja É, bem-vinda, mas muito bem-vinda ao nosso Papo com a obrigada, Paty. Paty. Prazer estar O Papo com aqui. a Paty é um, é um quadro que eu tinha no YouTube já, que é o fazer gravado. Aí, com a pandemia, eu comecei a fazer as lives, trouxe o Papo com a Paty aqui para o Instagram. E aí, toda semana a gente tem convidado ou a gente tem algum assunto legal aqui para conversar. E você, uma convidada especialíssima que está aqui com a gente hoje, com muita honra. Muito obrigada. Muito Admiro muito o obrigada, seu Paty. trabalho. E eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante para conversar. Como tem algumas pessoas que talvez não me conheçam, eu vou me apresentar primeiro e logo depois você se apresenta para que todo mundo possa conhecer nós duas e a gente engajar nesse papo aqui. Como diz lá no Goiás, a gente fala assim, a gente garra a conversar, a gente garra um papo bom e aí a gente Isso, esclarece todo mundo. Meu nome é combinado. Patrícia Enia, eu sou homeopata, sou psicanalista, radiestesista, hipnóloga, e hoje nós estamos aqui em mais um Papo com a Paty, com a Camille. Seja muito bem-vinda, Camille. Por favor, se apresente para a gente. Obrigada, Paty. Um prazer estar aqui. Então, eu sou a Camille Goldman, sou naturopata e terapeuta homeopata. Fiz um curso de homeopatia clássica aqui no Brasil, em Florianópolis, na Homeobras, e fiz uma especialização na Índia, na The Odesson, em homeopatia contemporânea no método sensação, que é sobre o que nós vamos falar hoje, né, Paty? Exatamente, porque esse método sensação, ele traz assim um bocado de coisa na mente das pessoas. E tem muitos alunos aqui de homeopatia, tem muita gente da homeopatia aqui, e a gente quer justamente esclarecer, né? Tanto para quem é homeopata quanto para quem não é homeopata. Vai que a pessoa quer virar homeopata, olha aí que coisa boa. Quanto mais Sim, homeopatas no mundo, o mundo mais equilibrado nós teremos. meu Deus, É que uma pena, sonho! assim seja. Então, o que que é o método sensação? O método sensação, ele foi criado, ele foi desenvolvido pelo Rajan Sankara, né, um homeopata indiano. Por quê? Ele percebeu, como ele era filho de homeopata, ele via muito o pai dele se reunir com os colegas homeopatas, todos homens muito bons, homens, mulheres, enfim, pessoas muito preparadas, né, homeopatas de primeira linha se reunirem para estudar casos, e ele percebia que era comum, ao final do estudo de caso, cada um ter uma opinião, cada um ter uma ideia de remédio. Um achava que era sépia, outro achava que era ignácia, outro achava que era pulsatila. E ele ficou meio incerto com aquilo, né? E quando ele foi estudar homeopatia, ele falou: eu queria desenvolver um método que fosse mais é,
que desse uma assertividade, que desse uma segurança maior para essa escolha dos medicamentos. E aí foi por causa disso que o método sensação foi criado. E o que ele é? Ele é uma classificação das medicações. Ele começou classificando os reinos, né, separando os remédios por reino mineral, vegetal e animal, e vendo se existia algumas coisas em comum nos remédios de cada reino, né? E ele foi confirmando essas teorias. Aí, a partir disso, ele foi desenvolvendo a classificação também por famílias dentro desses reinos e dentro das famílias por miasmas, né? Ele também desenvolveu os 10 miasmas, né? No método sensação são 10 os miasmas. E todos eles ajudam a fazer um mapeamento da medicação. Porque em homeopatia não existia essa classificação. Em outras ciências é comum fazer categorização das informações, mas em homeopatia não. Era remédio tal e ele não tinha ligação nenhuma com o outro, não existia essa classificação, né? Então, esse é o método sensação, assim, por alto, esse é o método sensação que foi criado. É muito interessante porque, assim, para quem não é homeopata, e até para quem é homeopata, a gente percebe que a grande dificuldade do homeopata é justamente achar aquela medicação que mais se parece com a pessoa, que a gente conhece como sendo o simílimum da pessoa, que é aquele medicamento que vai equilibrar ela em todos os níveis e trazer, sabe, aquele estado de saúde que a gente espera que a pessoa tenha. Então, assim, é uma dificuldade, um desafio para todos nós. Além disso, nós ainda temos que entender como é que nós vamos encontrar o miasma, porque, de certa forma, muita gente fala assim, o Sankaran, ele está muito diferente do Hahnemann, mas não, ele foi numa base, ele acredita que tem a doença crônica, só que ele desenvolveu um outro meio para fazer isso, né? Então, assim, tão importante medicamento é... Ixi, a Camille caiu. Tão importante quanto encontrar o medicamento é encontrar o miasma. Eu vou continuar nosso bate-papo aqui sobre homeopatia até a Camille conseguir voltar para a live. Ela tá com a internet ruim, porque a Camille, ela mora no sul, e lá no sul teve aquele ciclone, né? E o sinal lá não tá legal. Mas ela provavelmente volta e a gente continua aqui o papo com ela. Então, assim, o Sankaran, ele desenvolveu os 10 miasmas, né, onde ele desenvolveu um novo olhar, sabe, sobre a homeopatia, para trazer, né, esse conhecimento de uma forma mais fácil, dentro do que ele entendia, ele foi estruturando isso, e ele estruturou também essa questão dos reinos. E quando o Sankaran ele foi organizando esses reinos, para quem faz o curso, quem tem acesso a esse conhecimento, a gente percebe que é uma outra forma de raciocínio, muito diferente, que ajuda a pessoa a chegar nesse simílimo de uma forma muito diferente, muito mais precisa para algumas pessoas. Então, assim, Camille está voltando. A Ingrid até está colocando aqui para gente, e eu vou dividir, né, com vocês. O miasma, para mim, que sou terapeuta, é o mais difícil. Para algumas pessoas, o miasma é o mais difícil. E é o mais básico, assim, para gente, que a gente precisa para tratar, né? Camila, eu fui falando um pouquinho aqui como que o Sankaran, ele foi trazendo novos miasmas, que tão difícil quanto achar o simílimo é achar o miasma. Então, assim... Dentro do método sensação, nós temos mais miasmas, que eu falo que é para complicar mais um pouquinho. A homeopatia já não é muito fácil com 5 miasmas, né? Que quando a gente vai tratar de Hahnemann, sim, apenas aquela homeopatia clássica, nós tratamos, dividimos em 5 miasmas. O Sankaran, ele acrescenta isso. Na verdade, ele subdivide, ele faz uma nova visão sobre isso. Qual que é a maior dificuldade que você ou teve para aprender, ou tem para ensinar, ou o que você acha que acrescenta mais essa nova classificação de miasmas do Sankaran? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta.
O que O acontece? que que é o que que foi mais difícil para você aprender dentro dos miasmas? Porque você partiu da homeopatia clássica, daqueles 5 miasmas básicos, Aham. e assim, como você acha que essa classificação é melhor, que ela encaixa melhor, que é mais fácil de encontrar? Como é que é? Eu acho que ela é mais definida, porque a homeopatia clássica, os miasmas, eles têm uma visão tanto quanto vaga, né? É mais ou menos assim, se a pessoa tiver isso, pode ser, se não... E eu sinto que no método sensação as coisas são mais definidas, né? É isso, isso e isso, e você encontra o miasma. Não é tão vago, existem... As regras são mais claras. Isso que eu acho que é uma das vantagens que eu vejo. Você acha que é muito mais fácil dentro dos 10 miasmas do que dentro dos 5 miasmas? Encontrar o miasma da Para pessoa. mim é. Sim. Porque a Para gente mim vai se fica mais adaptando, né? definido, sabe? É Uhum. que a gente vai. Também, também. Mas eu também trabalho Pode falar. o Travou? método sensação. Oi, Paty. Tá travando um Oi. pouquinho, né? Sim, mas pode ir É, falando. Fica aí, volta. A gente vai segurando, porque eu acho tão importante a gente falar disso. é, é assim, porque eu ainda trabalho com a homeopatia clássica, né? O método sensação, ele não vai contra a homeopatia clássica. Então, eu ainda trabalho com os miasmas de Hahnemann e com os miasmas de Sankaran, mas eu uso eles em momentos diferentes, com visões diferentes. Então, primeiro, a minha primeira visão, quando eu vejo cliente, eu quero encontrar o semílimo. Então, eu uso o miasma de Sankaran, que é para ter a visão de encontrar o remédio, né? Que ele ajuda a gente a ir fazer esse caminho. E depois, só se eu tenho um bloqueio num caso, aí eu vou voltar no miasma de Sankaran para olhar aquela parte física, aquela classificação baseada na homeopatia clássica. É muito legal. A Luciana Cioli até colocou aqui pra gente que o lindo que o Sankaran fez é que ele não nega a homeopatia clássica, ele não entra em contradição, que é o que muita gente coloca. Então, assim, eu acho que ele veio Existe essa acrescentar, dúvida. veio trazer um novo olhar. Uhum, exatamente. Existe muito essa dúvida, né? Mas espera, método sensação, se é homeopatia contemporânea, mas se Hahnemann é homeopatia clássica, estão abraçados. O método sensação, ele é um plus, ele é um método para ser usado em cima da homeopatia clássica, né? Então não dá para estudar o método sensação e aplicar a homeopatia. É necessário ter o conhecimento da homeopatia clássica, né? O conhecimento básico da homeopatia, para daí estudar o método sensação para complementar. É, Então, o- eles não são opostos, eles são complementares. Assim como tudo na homeopatia, né, Camila? A gente sempre vê outros profissionais trazendo novas visões, trazendo novas teorias em cima da homeopatia. Eu acho que nós, como eternos estudantes da homeopatia, como tem vários aqui, nós temos sempre que acrescentar, que colocarmos mais conhecimento. Uma coisa que a É gente até comentou, verdade. gente, que eu já fiz o curso com a Camila, a gente terminou, tem uns 2 finais de semana, né? Sim, Que terminou aqui com a turma de Brasília. E uma coisa que a gente estava colocando é que a gente nunca vai chegar numa pessoa e falar, não, agora eu uso só o método sensação, esquece tudo que eu aprendi de homeopatia até hoje. Não, gente. exato. Agregue, agregue. Tudo você vai usar no seu cliente daquela forma que você necessita. Pessoal, tá Exato. gostando da live? Põe o dedo na setinha, chama o pessoal para participar. Pode trazer perguntas com relação ao método sensação. A Camille está aqui justamente para trazer esse conhecimento tão inovador para a gente, né? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de ter acesso às informações aqui. É, já que você foi, passou um tempão lá na Índia, conta pra gente, como que a homeopatia é usada na Índia? Como é que foi essa experiência? A homeopatia é muito forte lá na Índia, né? Eles têm o Ministério do Ayurveda e da Homeopatia. Eu acho fantástico isso, né? Sonho de ter isso no Brasil.
Então, a homeopatia é muito aceita. A gente vê consultórios de homeopatia em cada esquina. Então, o que acontece é que os médicos alopatas, eles também facilmente indicam: ai, não, isso aqui eu acho melhor tu procurar um médico homeopata, um terapeuta homeopata, para te ajudar nessa questão. Então, existe essa movimentação bem tranquila entre as Harmônica, né? linhas, harmônica, né, complementar. Nos hospitais, existe a medicina tradicional e também é aceito a intervenção da homeopatia. Dentro do hospital. Dentro dos hospitais. Existem Ai, hospitais que são só de homeopatia, mas tem hospitais que aceitam as duas linhas. É o mais perfeito que pode existir. Elas transitam sem brigar, só se somando, né? isso é maravilhoso, porque assim, eu sempre falo isso aqui nas lives. O que eu acredito é justamente todo mundo trabalhando em parceria, sabe? A homeopatia com a medicina tradicional, com o pessoal da fisioterapia, com o pessoal da Ayurveda, com os nutricionistas. Eu acho que se todo mundo juntasse os seus conhecimentos, seria, sabe, uma maravilha, sabe? Maravilhoso, né? Todo mundo ganha, né? A Andressa Fabuloso. acabou de chegar e está perguntando como é que funciona esse método. Andressa, justamente, muita gente chegou depois. Então, assim, a Camille estava nos explicando que o Sankara, ele divide, né? Ele organiza de uma forma diferente, aonde ele usa todos os reinos, né, Camille? Você pode falar rapidinho, só para o pessoal, que muita gente chegou depois, na live, travou. Eu vou falando aqui então. Dá para falar, Camille? Faz Tá só me um ouvindo? resuminho de como o. Não está ouvindo. Eu tô te ouvindo, Paty. Vocês não estão me ouvindo? Tá. Faz um resuminho bem rapidinho, que muita gente entrou depois, que aí eu já vou começar a entrar com as perguntas. Tá. O método sensação, ele foi uma classificação das informações por categoria. Então, primeiro, o Sankara classificou os medicamentos, separou por reinos, né? Reino mineral, vegetal e animal. E ele viu que existiam questões em comuns nesses reinos. Por exemplo, os remédios do reino mineral, eles todos têm questões de estrutura. Os do reino vegetal têm questões de sensibilidade e os do reino animal têm questões de sobrevivência. Assim como a gente vê na natureza, né? Exatamente como acontece na natureza, a gente vê que os clientes de cada reino vibram conforme essas linhas da natureza. E em seguida ele classificou as famílias dentro de cada reino e viu que também essas famílias tinham questões em comum. E em seguida ele classificou os miasmas, os 10 miasmas. Então, encontra-se o reino, a família e o miasma para se chegar ao medicamento ideal para aquela pessoa. Esse é o Vai resumo, assim, fazendo um bem breve. afunilhamento, né, para você chegar naquele medicamento. Exatamente. Porque às vezes você encontra o miasma, às vezes você encontra o reino, às vezes direto tu encontra a família. Então essas informações te dão possibilidade de ir fazendo eliminação. Isso eu acho maravilhoso. Né? Quando tu encontra o reino, tu já eliminou 66%. Então ajuda muito Verdade. nesse sentido. Muito mesmo. Eu fiz o curso e E assim, aí, a gente dá uma desconstruída, porque aqui tem muito homeopata. E aí é interessante que muita gente fala, e como é que é esse negócio da tabela periódica e tal? E assim, a Camila ela ensina, sabe? Como que eu falo Sankara, mas você fala Sankara. Eu acho que eu estou falando errado, me desculpe. Como que o Sankara organizou isso? E é muito pensei, interessante, porque você vai entendendo essa questão de estrutura, de sensibilidade, de emoção, dentro da tabela periódica. O negócio que você fala, ui, para, volta, deixa eu entender como é que isso aqui funciona. Então, assim, é uma coisa tão inovadora que a gente fica, assim, repensando, se encontrando as pessoas que nós atendemos o tempo inteiro no curso. Não sei se muitas pessoas têm isso, quem já fez pode colocar aí pra gente a experiência, porque assim, você passa o tempo inteiro confrontando, nossa, então tal situação, porque quando você pega somente a tabela periódica, que tem todos os elementos,
E aí você começa a entender que esses elementos, eles têm uma certa organização. Eu acho, por exemplo, fantástico quando você falou da questão dos gases novos, por exemplo, os gases. Uhum. Todos os gases têm uma necessidade de ser contido. Foi isso que você falou pra gente, né? Exato, porque eles são gases, né? Eles são voláteis, então existe um desconforto com isso, e eles têm a necessidade de serem contidos. É isso E mesmo. assim, e aí a gente entende. Você tem como mostrar, sei lá, dar um exemplo, sabe, de um mineral que foi muito na cara, assim, bem rapidinho, só para o pessoal entender como é que você conseguiu chegar num caso daquele, por exemplo? Num caso de mineral, por exemplo, De qualquer um, só para o pessoal entender como é que você faz esse raciocínio, porque aqui nós temos uns 30 homeopatas no mínimo. então, eu acho que é melhor explicar o modelo de pensamento, assim, né? A gente vai construindo. O cliente vai contando, tu já vai escutando. Ai, tem elementos minerais aqui, deixa eu ver se confirma. Aí daqui a pouco ela continua e você vai somando. Ah, eu estou sentindo aqui um miasma cancerínico. Então você vai sentindo, parece que é um mineral, e eu estou sentindo que tem uma vibração de miasma cancerínico. Então tá. Ah, então aqui eu estou sentindo que realmente é mineral e parece que tem umas questões de segurança, que eu já estou indo para a linha, né, Patrícia, para os temas. Então deve ser um mineral da quarta linha. Então, tá. Então, mineral da quarta linha, o que é que eu tenho que poderia ser cancerínico? Eu tenho arsênico, deve ter alguma coisa de arsênico aqui. Aí tu começa já a fazer esse link com o que a pessoa está falando. Mas tá, mas é um arsênico, mas de repente a pessoa está falando de uma maneira mais insegura, de um jeito que tu vê que tem um outro lado, que não é só um lado arsênico, desconfiado, mas você vê também uma insegurança. Então aí você olha lá para o outro lado da tabela, né? Aí tu fala, deve ser um cálio, uma calcária. E aí assim a gente chega, de repente, numa calcária arsenicosa. Então, é mais ou menos isso, assim, o resumo, né? Você vai colhendo as informações e vai somando ali até que você consegue definir linhas, coluna, e aí dentro dessas linhas e colunas você chega num Na medicamento que medicação. cobre o maior número de sintomas Exato. da Então, pessoa. então, o que eu sinto com o método sensação, Paty, é que a gente coloca os pés no chão, assim, a gente sabe, é, fica mais claro o que que é e o que que não é, né? Então, quando eu vou determinando, estou sentindo que é mineral, eu vou fazendo confirmações, né? Na terceira deixa, eu já falo, não, deve ser mineral mesmo, porque estrutura, 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 né? Realmente é um mineral. Então, a gente vai se sentindo seguro, né? Como ele é bastante profundo, tu entra numa profundidade da conversa, a questão vai ficando mesmo mais definida, né? A tomada de caso leva para a gente fazer um entendimento profundo e nessa profundidade existe uma clareza. Então eu sinto essa Uhum. segurança, essa confiança. Pessoal, a Camille está travando um pouquinho, porque ela está no sul do país, aonde passou o furacão, e aí o sinal está meio instável e tal, mas a gente continua aqui. A Ingrid colocou aqui pra gente, Camille, essa questão dos reinos, do método sensação. Acho que eu Ai, voltei, né? voltou. Pode falar, que você estava concluindo. Depois eu termino aqui a pergunta da Ingrid. Não, eu acho que eu já concluí. Eu sinto que é uma forma consistente de fazer essa avaliação. Eu também acho que é uma forma assim, eu falo que é engraçado que no curso a gente teve vários depoimentos de pessoas que já são homeopatas há muito tempo, tipo eu, né, atendo bastante e tal, e muito, sempre muito na homeopatia clássica. Para mim, inclusive, foi mais difícil, eu achei. Sim, E tem tinha que gente que está desconstruir, né, acabando Paty? de sair do curso de homeopatia. Então, assim, a pessoa está construindo esse raciocínio junto. E eu vi que a outra pessoa conseguiu muito mais fácil. Eu falo, gente,
como é difícil você desconstruir uma coisa que você já É, está trabalhando, está ali acostumada, é mais para você desafio. É. entrar nessa outra forma de pensar. E eu acho isso um desafio, Camille, fantástico. Uhum. Fantástico com relação ao aprendizado, com relação a gente se colocar, sabe, predisposto a aprender, predisposto a Uhum. tentar construir um novo raciocínio. Eu acho que a gente só melhora como profissional e o nosso cliente é quem ganha sempre. Te Ó, desafia, né, Paty? e eu gosto. Eu não É sei se os outros bom. homeopatas gostam. Eu acho bacana o desafio. Ela está perguntando se essa questão dos reinos do método Sankaran também facilita encontrar o simílimo, que é exatamente o que você estava falando, né? Facilita bastante. É justamente que é a nossa maior busca enquanto homeopatas. A Uhum. Andressa está colocando aqui para a gente que já que eles trabalham assim, surgiu uma curiosidade. Como será que eles estão com a Covid na Índia? Já que eles utilizam essa parceria com a homeopatia. Você tem notícia? Que às vezes sempre É, tem contato com o pessoal lá. tu quer, ela está falando desse ministério da homeopatia que eu mencionei, será? Eles estão tratando em parceria com a homeopatia e a Sim, sim, alopatia. sim. É, o governo distribuiu para uma grande parte da população, a população da Índia é imensa, né? Mas eles disponibilizaram homeopatia como profilático. O governo disponibilizou. Então, teve alguns lugares que eles estavam realmente conseguindo fazer um trabalho de contenção muito fantástico, assim, incrível, com a junção de isolamento mais homeopatia. Eu acho assim, a Índia é um dos países mais populosos do mundo. E assim, nós estamos ganhando de longe em morte aqui no Brasil. E aí a gente deve ter um motivo, né? Porque não é um É, país que tem tanto saneamento você básico, se não para dá para para fazer, perguntar, né? É, não dá para não, fazer muito isolamento, né? Porque assim, é muita gente, exatamente, muita todas essas pobreza. questões. E É mesmo quando assim, eu comecei, eu falo, mesmo assim, nós estamos de uma forma muito pior que eles. Tá, desculpa. exatamente. Quando a Covid começou, eu falei assim, nossa, a Índia tá ralada, porque eles estão ali vizinhos da China e eles são muito populosos, têm problema de higiene, né? E o que vai ser daquela população? E até agora eu tô assim, ó, meu Deus, ainda estão conseguindo conter. Não sei como que vai ser até o final. Mas só o fato deles estarem atrasando isso tudo, né? Acho que já é uma Já grande coisa, estamos de que parabéns. é o que todos os países estão tentando, né? Diminuir, achatar a curva. Exatamente. Eles já estão de parabéns. O Osmar, Exato. ele estava dizendo que certa vez leu um pouquinho sobre os 10 miasmas e na época ele entendeu que ele dividiu os miasmas, assim, ele reclassificou com características menos complexas do que o de Hahnemann. Você também tem essa sensação? Eu acho que é mais claro. Eu não sei se é menos complexo. Talvez até seja. Eu acho que são menos características e aquelas características são claras. Então, eu Entendi. acho que faz sentido. Faz sentido o olhar do Osmar. A Juliana está colocando que um professor dela de homeopatia sempre comentava que os indianos estão a anos-luz à nossa frente, com relação à homeopatia. Eu acho que, assim, ninguém está anos-luz, o conhecimento ele é disseminado para todo mundo, eles têm um olhar diferente, e eu acho que o que eles estão a anos-luz é com relação ao respeito que eles têm com a homeopatia, isso eles estão mesmo. Agora, o conhecimento ele é Uhum. disseminado e todos são bons, assim como tem o método sensação que eu acho maravilhoso. A gente conversa às vezes sobre o método detox, que é outra maravilha que o pessoal traz, né? E tantos outros, homeopatia CIASE. Então, assim, nós temos vários métodos que são fantásticos. Hoje nós estamos falando sobre o método sensação. E eu acho que como homeopata a gente tem que buscar tudo. É que o cliente, a gente não escolhe, né, Paty? Ele aparece Não. na tua frente com um desafio
e você tem que ir lá na tua caixa de ferramenta e falar assim, esse cliente aqui, vou ter que usar essa ferramenta aqui. Aquele Exatamente. próximo já não serve essa ferramenta, vai ter que usar outra. E o outro que Exatamente. aparecer, tu usa aqui essa daqui. Então, a gente precisa ter, no mundo que nós estamos hoje, com tanta doença, com tantos problemas, com tanta velocidade, a gente tem que ter várias opções de olhar, né? E de tratamento. E eu Então, acho que sim, porque os adoecimentos estão cada vez mais complexos, né, Camila? exato, exato. Então, para essa complexidade, requer também diversas técnicas. Eu penso assim, eu vejo que, de acordo com o cliente, é um olhar diferente, uma técnica diferente para ser usada. Eu vou colocar uma pergunta aqui que muitos homeopatas ainda não colocaram, porque é o seguinte, os homeopatas, de forma geral, têm muitas discussões com relação, por exemplo, às dinamizações. E na Índia, nós sabemos que, na maioria das vezes, eles usam dinamizações muito altas. E eu percebo que no curso, você coloca uma forma, sabe, de organizar quando usar cada dinamização. Isso é uma coisa que você trouxe lá do Sankara, preciso me policiar. Ou é um conhecimento que você desenvolveu de acordo com a sua observação? Porque lá na Índia, junto com o Travou. método sensação... Oi, Paty, eu estou ouvindo. Eu estou travada? Pode falar, agora Voltei? destravou. É? Voltou. Tá, então, dentro do método sensação, a gente estuda também a classificação dos níveis, né? São 7 níveis que são classificados, e para cada nível onde aquele paciente se encontra, é uma dinamização, uma potência diferente. Então, para isso também existe a técnica, existe a regra, né? Dentro do método sensação, tudo tem regra. Então, lá, eles dizem, se o cliente estiver no nível 4, a potência é tal. E faz muito sentido essa classificação dos níveis. O que eu faço, a diferença que eu faço aqui no nosso país, como a gente não está acostumado com dinamizações altas, é Travou novamente. Vamos ter um pouquinho de paciência que ela volta. Tá, o que você Oi, faz aqui no nosso oi, Paty, país... voltei? Voltou. O que você faz aqui no Aqui nosso país que não é está acostumado com dinamizações altas, aí você continua. isso, eu começo da mais baixa para confirmar a medicação, e aí confirmando, vendo que ela está trazendo resultados, daí eu subo até onde precisa ir. E Uhum. assim fica mais Mas suave isso também. e isso dentro do método a gente consegue entender muito bem, né, Camila? Sim, sim. O método traz muita clareza, né, Paty? É tudo muito claro, Traz. assim, é tudo definido. Eu como mineral, gosto de ter meus pés no chão. Eu acho Cada um que vai se importante. encontrando aí dentro do seu. E tem isso também, né? É uma coisa que a gente normalmente não fala, mas o homeopata, ele tem a sua forma de raciocinar, que ele Sim, vai adaptar mais com um método ou com o outro. Então, exato. assim, os medicamentos, os simílimos, né, os homeopatas, que tem como simílimo minerais, provavelmente eles realmente gostem muito mais do método, quanto mais estruturado, melhor. E Tiver um talvez seja justamente sistema e tudo, é lá ótimo. nos vegetais. É, claro, tem o perfil de cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, né? Eu gosto muito de ter um sistema, de ter clareza, de ter definição, eu gosto de ter o pé no chão, assim, acho bem importante. E é muito interessante, gente, para quem vai fazer o curso. Andressa, eu sei que está travando, mas aí a gente está indo com tranquilidade aqui, a gente volta para ninguém perder nenhum detalhe, tá bom? Uma coisa que
Ai, eu perdi o raciocínio aqui. O Nestor colocou aqui pra gente, eu não sei se você pode fazer esse tipo de comentário, se você conhece, que ele gostaria de ver algumas considerações sobre o protocolo de Banerjee. Você conhece? Não conheço. Eu Não também conheço não. não, Paty. Nestor, sinto muito, a gente não vai poder lhe ajudar nessa questão. Ou uma coisa que o Osmar colocou aqui para a gente, eu achei interessante, a gente não conversou sobre isso, né? Mas a Índia é um país muito espiritualizado, né? Tem muita aquela questão da religiosidade deles, né? Dentro de várias formas de buscar essa espiritualidade. Isso interfere lá na homeopatia de alguma forma? Como é que é isso? Eles associam também ou não? Não, isso fica bem separado, porque essa visão da homeopatia, ela acaba sendo bastante técnica. Então, não interfere em visão, em religiosidade, espiritualidade. O que a gente busca no método sensação é qual é o conflito dessa pessoa, qual é a dor dela, qual é a ferida. Então, acaba não interferindo. Claro que a gente vê dentro de uma outra cultura, são outras questões, né, que eles lidam. Eles têm muito aquelas questões de casar e morar todo mundo junto na mesma casa e os conflitos que isso traz, né? Eles ainda têm a questão de as famílias encontrarem fazerem o casamento, né? Combinarem com as outras o casamento. Então, são questões culturais que dão particularidade à forma deles serem, mas em termos da homeopatia, é a mesma forma de olhar, não faz diferença. Legal. Lá uma grande discussão que a gente tem na homeopatia é a questão do simílimo. Se a pessoa tem um simílimo, ela vai ser aquele simílimo até morrer. Tem correntes que falam isso. Tem outras correntes que acham que você tem um simílimo naquele momento. Tem correntes que a gente vai usar a homeopatia associando simílimo com miasmático. Como é que é isso dentro do método, sensação? Você tem um simílimo só, é aquele, pronto, acabou, ou não? Não, na verdade, assim, a busca do método sensação, ela é muito unicista, assim, ela é muito simílimo, só o simílimo que me serve, então ela é muito individualizada, assim, e ela ajuda a levar lá. Mas trabalhando essa camada, pode vir um outro simílimo de um outro reino, inclusive. Então, Isso que eu ia perguntar, que eu não perguntei na aula. é uma Olha. segunda pergunta, né? Mas então é um mineral, ser mineral a vida inteira? Não, de repente, trabalhando bem essa camada de mineral, pode aparecer um vegetal, aqui uma flor, alguma coisa bem de sensibilidade. Eu já vi, já tratei casos em que a gente elimina uma camada, aparece outra bem clara. Então, eu digo isso com bastante segurança, assim, que realmente quando está tudo definido naquela camada, pode submeter uma a outra. Interessante, viu? Aqui está o Bruno, que a gente fala na nossa sala de homeopatia, que está na terceira para a quarta etapa aqui de Brasília, que é o menino Ganges, porque ele mergulhou no Ganges, bebeu água do Ganges. E eu falei, bom, agora você precisa de um remédio para verme. Nós vamos te dar alguma coisa. E ele, não, o Ganges é tudo. Então, Bruno, beijo no coração, I love India. Então, ele ama, ama. E eu acho que Corajoso, provavelmente vai fazer seu curso. E assim, merece, porque eu acho que o raciocínio dele, ele é meio mineral, assim, sabe? Ele tem um pezinho no arsênico e tal, que eu já falei, Bruno, nós precisamos te chegar no Ele prumo. vai gostar do método. Ele vai amar o método. Assim, a gente vê os alunos de acordo com o raciocínio e tal, a gente vê como ele constrói. Isso é muito legal, quando a gente está professora, né? Você vai percebendo como que cada um vai construindo e elaborando aquilo. E o Bruninho é um forte candidato, que eu acho o máximo. Tá aqui, ó, o povo da turma tá todo aqui rindo, dizendo que realmente é assim. A gente brinca o nosso menino Ganges.
Pode Mas falar. assim, Paty, além de ser um método bastante técnico, mas ele também tem um lado bem poético, né? Dessa coisa da Sim, sensação, de linguagem da fonte, dessa ligação com a natureza, né? Quando tu estuda o método sensação, aí de repente tu olha para a pessoa e fala, tô vendo uma tui ali com medo do vento, aquela coisa frágil, com medo de se quebrar, né? Eu acho tão bonito isso. Ou então tu olha para outra pessoa e fala, meu Deus, é um mamífero escrito. É um lac de floratum, é um lac felinum. Então, já quando eu comecei a estudar, eu já falei, meu Deus, isso parece que o método sensação, para mim, ele explica a vida, assim, o mundo, sabe? Eu ele vejo traz isso. exatamente. É engraçado porque ele traz exatamente essa oportunidade do homeopata captar a sensação da pessoa, Aham, sabe? Da pessoa falar que tem vontade de voar e você tentar entender nessa expansão dele se ele é um gás, se ele é um passarinho, o que que é que ele está querendo expressar com aquilo, sabe? E aí você consegue ajudar a pessoa dentro das exato. palavras. Uma coisa que eu achei muito legal para você também, Tânia. A Tânia disse que eu sou super lac felino. É uma outra aluna de homeopatia. Ela também. Nós somos gateiras assumidas. Hashtag tamo junto. E assim, uma coisa que eu acho muito, muito interessante é que você vai captando exatamente assim, nos termos que a pessoa coloca, os gestos, né, que ela coloca, tudo ela vai dizendo quem ela é. Na verdade, ela vai se É, revelando na frente do homeopata, e o homeopata que vai ter a sensibilidade de captar essas sensações e conseguir classificá-la para trazer ela para o ponto de equilíbrio, né? Isso faz exato. toda a diferença mesmo. É uma forma Uhum. absolutamente diferente. O que que você sentiu quando você chegou na Índia, colocou os pés lá e falou: vou ter aula com o cara? E aí, como Nossa, foi? eu me senti, todo o tempo que eu tive lá, eu me senti muito abençoada, muito presenteada, porque não só o Sankara, mas a equipe toda. Eles são Uhum. muito bons, eles são muito bem preparados, eles recebem muito bem, eles têm uma escola que ela tem uma vibração muito de formar o homeopata, de oferecer tudo que é possível para que a gente saia preparado. Então a estrutura é muito generosa. Eu me senti muito presenteada. Eu senti uma alegria, assim, um peito crescido, assim. Eu falava, gente, que sentimento é esse? Daí eu falava, meu Deus, é gratidão. A oportunidade de estar aqui aprendendo com esse nível de profissionais é um negócio que não tem explicação. Foi um presentão na minha vida, assim. Muito legal. Gente, e a gente vai fixar aqui que vocês vão aprender o método de sensação, não é por qualquer pessoa, não. Quanto tempo você passou na Índia, dona Camille? 6 meses. Foram 6 meses de curso, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. Era muita relação, muito estudo. Deu para aprender bastante coisa. Voltei com E uma acompanhando os casos, bagagem. e vivenciando isso aí todos os Sim, dias. sim, era muito interessante a forma, né? Porque nós tínhamos aulas teóricas e 2 ou 3 vezes por semana nós tínhamos acompanhamento dos casos do Sankara ou de outros professores que eram os mais tops, né? Então eles passavam, eles atendiam o caso e a gente assistia na sala de aula ao vivo e depois ele vinha para a sala de aula para discutir com a gente o que é que a gente tinha visto, né? Qual era a nossa opinião e o que é que ele tinha visto, como é que ele tinha conduzido aquela análise ali. Então, a gente viu casos do Sankara, mais de 100 casos, né? E ainda a gente tinha a oportunidade de sentar com os outros lá sentar as tomadas de casa, acompanhando. Então, foi uma mistura de teoria com prática muito interessante. Muito Deu, profundo isso, né? deu para aprender muita coisa. Ô, Camille, a gente está entrando com 45 minutos de live. A Uhum. Ingrid está perguntando aqui para a gente se os sintomas mental de quente são válidos quando você estuda o método sensação.
Camille, travou um pouquinho, voltou. Aí, voltou. Voltou. Sim, a gente até nesse curso, inclusive dentro do curso do método sensação, inclusive a gente estuda o repertório de Kent, né, para ficar mais a par do que ele oferece, das rubricas mentais. Então ele é válido sim, ele não é excluído. O método sensação traz uma profundidade, o nível da sensação profunda. Então a gente vai trabalhar nessa... Oi, Paty, travei, né? Travou. Até Tá. onde que deu para ouvir? Tá, você disse assim que o curso traz sim um estudo, inclusive, né, do repertório de Kent, para Isso, que seja utilizado. É porque assim, sim, gente, o que eu entendi, vou falar como aluna, tá? O que eu entendi é sim, assim, o método ele ajuda você a chegar até aquele medicamento, seja ele de qual reino for. A matéria médica, sabe, lógico que a gente vai focar sempre nas sensações, mas nós vamos confirmar com os sintomas físicos também. Os sintomas sim, físicos são importantes para nós sim, todos como homeopatas, e o método de sensação não exclui. Não adianta a gente não está pensando aqui que a gente vai falar só de sensações. Não. Se a pessoa chegou com uma dor de cabeça, essa dor de cabeça vai ser avaliada pelo método. Porém, a queixa principal, ela tende a ser atendida sempre dentro do método, porque é uma necessidade do método. Então, assim, isso faz toda a diferença. É uma forma de avaliação, mas o medicamento, ele é usado, a matéria médica propriamente dita, é aquela matéria médica que a gente está acostumado a usar, né? Inclusive as melhores matérias médicas, que a gente sempre corre atrás das melhores matérias médicas. Sei vocês, mas eu sou a louca da matéria médica. Todas que eu posso, eu compro e estudo eu vou usar mercúrios. Então, eu olho mercúrios nas 5 matérias médicas aham. para confirmar. Eu acho isso importante. Sim, é só para complementar, Paty, o método sensação, ele é uma profundidade além do mental, né? Eu estava falando, acho que travou. Então, ele está É, num nível mais profundo, ele está no nível 5, né? O mental está no nível 4. Então, lá no nível 5, a gente consegue chegar em informações além, né? Então, diria assim que o repertório de Kent vai nos levar até o nível 4. E o método sensação vai no nível 5, vai um nível além. um um nível além. Muito Aham. legal. Mas pode dar coraçãozinho que a gente gosta, pode dar joinha, pode fazer pergunta, pode dizer se está gostando. E nós vamos responder a pergunta da Cecília, porque nós já estamos chegando perto de 50 minutos de live. Ela perguntou se o curso vai ser online. O curso vai ser online, Cecília. Sim, vão Gente, e ser. não trava, eu garanto. Nós fizemos assim, horas, dias inteiros. Realmente Sim. só está travando por causa do ciclone que passou. Você É. está em Londrina, né? Quem está em Londrina? Não, você Ah, está em eu estou em Joinville, Santa Catarina. Joinville, eu sempre troco. Ela está em Joinville, então ela está no sul e passou aquele ciclone e acabou com o sinal de internet do pessoal essa semana. Mas Sim. assim, o curso não trava, tá bom? Conta pra gente, Camille, como que faz esse curso, que eu vou deixar um link lá na minha página também para o pessoal poder ir atrás para fazer inscrição. Sim, sim, também na minha bio ali tem o link também, né, para acessar com as informações, com o formulário de inscrição. Esse curso vai ser totalmente online, vão ser 24 aulas de 3 horas cada uma. Eu fiz um formato mais com aulas menores, né, Paty, fica menos cansativo, né? Sim. Aí as aulas vão ser à noite, nas segundas e quintas. E vai ser Ó, não bate de... com o pessoal do meu soma, que é na quarta, hein? Não, não, não. Vai ser nas segundas e quintas. Nós não combinamos, mas deu certo, né? Deu. E vai ser de agosto
a vai ser de agosto a outubro, que daí vai ser a todas as outubro. semanas. É. Uhum. Então, Ó, para o quem curso quiser ver as mesmo maiores online é muito. informações, Se quiser maiores informações, pode chamar a gente no direct. Eu passo o link para vocês também, tanto no meu direct quanto no da Camille. Quando você colocar lá, vamos prestigiar o Papo com a Paty, onde conhecer o curso Papo com a Paty. Tá ótimo. Coloca lá, isso. porque a gente está trazendo aqui para conhecer. E eu vou dizer, experiência do lado de cá, e tem outras pessoas que estão aqui, que fizeram o curso com a gente online. Tá aqui a Benê, que está dizendo que fez, que foi da nossa turma aqui de Brasília. Ó, a Querida. gente é um curso super interativo. A gente pergunta o tempo inteiro, coloca caso o tempo inteiro, é recheado de experiências. Você, Camila está explicando e tal, fala, espera, não entendi, volta. Isso. Paciente, sabe? Coloca a gente realmente para raciocinar dentro daquilo. Isso é muito legal, até o feedback que eu estou te dando. Então, assim, isso traz uma tranquilidade de você mesmo fazendo um curso online, você ter liberdade de estar ali no vídeo mesmo, como se estivesse na sala de aula. Camille, volta isso aqui para mim não está claro, explica de novo e tal. Por quê? Porque para várias pessoas é desconstruir um raciocínio para construir outro. E mesmo para quem está Uhum. construindo um raciocínio, é um negócio bastante novo. Uhum. E é importante para a construção do conhecimento, né, Paty? Essa troca, você poder interagir. Total. Além, além do que eu acho que assim, torna o curso muito longe de ser um curso chato, teórico, que você chega e só recebe informação, né? Ele é interativo e isso torna, pelo menos o meu ponto de vista, mais interessante, né? Você participar mais do que você estar só recebendo informação. Eu acho que Sim. fica mais dinâmico e mais gostoso de estudar. A Cecília Você está perguntando se quem não pode assistir na hora, em algum dia, se consegue assistir gravado. Sim, as aulas ficam gravadas e eu forneço a gravação. E eu tive muito esse retorno dos alunos de quanto isso fez diferença, porque antes da pandemia os meus cursos eram só presenciais. Então eu nunca tinha parado para pensar, foi uma experiência que foi obrigatória, né? Mas as pessoas têm relatado assim, puxa que legal poder rever a aula, poder tirar minhas dúvidas, poder estar assistindo de novo e realmente fixar aquele conhecimento. Então, para quem não está presente é possível, para quem está presente quer reforçar é possível também, porque as aulas ficam gravadas, sim. Isso é realmente maravilhoso, porque assim, a gente às vezes está assistindo a aula, o professor fala alguma coisa, você deu uma voada ali e acha que entendeu, aí na hora que você vai fazer o negócio, você fala, ai Jesus, e agora? Aí você tem a oportunidade de voltar lá, reassistir. O pessoal do Meu Soma também fala isso, fala assim, não, eu assisti aquela aula, naquele dia eu estava muito desconectada, eu voltei lá e assisti. O pessoal do online relata Uhum. isso mesmo, que depois eles assistem e Uhum. conseguem, sabe, um outro nível de entendimento. Eu Uhum. acho isso maravilhoso, eu acho que a tecnologia está trazendo uns Maravilhoso. desafios Porque fantásticos para aí pra gente gente. que oferta, né, Paty, tu quer que a pessoa aprenda. A gente tem muito interesse que a pessoa consiga fixar o conhecimento, né? Então é muito legal ver esse tipo de retorno. Ó, e eu vou dar uma dica aqui para quem vai fazer o curso nesse formato, em 3 meses, eu acho que a conexão com o assunto ele vai ficar muito melhor. Porque você não assiste um final de semana aqui para assistir um final de semana daqui quase 30 dias. Você está Um mês. raciocinando dentro Uhum. daquilo 2 vezes por semana. Então, assim, você consegue vibrar ali dentro de uma forma muito mais intensa. Eu acho que pode ser uma experiência Uhum. fantástica que talvez seus alunos vão te dizer depois, viu, Camille? Porque, tirando que eu acho fantástico essa questão do curso online, é onde pessoas do país inteiro começam a conversar, interagir, coloca suas experiências, seus conhecimentos, sabe? Uhum. E aí, sabe, é uma troca maravilhosa. Sim, Cecília, realmente pode Quem bater com foi algum o. horário de trabalho, com alguma urgência. Então, assim, isso realmente faz toda a diferença, você poder reassistir às aulas. Camille, mais alguma coisa?
Mais algum? Muito bom estar aqui conversando contigo. Travei? Travou, já tá Tu tá me voltando. ouvindo, Pronto, agora Paty? repete, É. que a gente não entendeu. Não, era isso. Eu acho que muito legal estar aqui trazendo essas informações sobre o método de sensação. Sou super apaixonada por ele, adoro falar sobre ele. Então, para mim é uma delícia estar aqui trocando ideia, conversando contigo sobre esse assunto. Muito obrigada pelo espaço. Bom, eu fico muito grata. A Juliana já se inscreveu? Muito bem, Juliana. Mais uma. Eu acho que é um conhecimento que a gente tem que Bom, trocar Ju. sempre. Eu acho que todos nós, né, que temos a oportunidade de trabalhar com homeopatia, temos que investir em nós mesmos, investir em conhecimentos novos, justamente para que a gente enriqueça o atendimento e seja um profissional cada vez mais capacitado, que eu acho que isso é tudo. Então, assim, vou colocar, para quem me segue, eu vou colocar lá no meu perfil, tá? E vou colocar o perfil da Camille, vou citar de novo, vamos fazer um post com relação a essa live. E aí, pode me perguntar no direct, pode perguntar a Camille, e aí, quando façam lá a inscrição, participem, invista em você, como profissional, invista no seu cliente, tá? E fortaleça aí o Papo com a Paty, toda semana a gente está aqui às segundas e quintas, 20h45, e quando for lá fazer a inscrição do curso da Camille, bota lá, Papo com a Paty, que a gente está junto aqui justamente para conversar sobre isso. Dúvidas, estamos juntos, sempre a favor da homeopatia. Vamos fazer com que mais gente saiba, mais gente cresça, mais gente aprenda e esse mundo fique um pouco mais harmonizado que a gente está precisando, né, Camille? Paty. A bichinha travou de novo. Ah, internet. Oi? Oi, Você oi. travou Só de quero novo. me despedir, internet, me permita. Aquela, né? Paty, mas é isso aí. Vamos torcer que cada vez mais a homeopatia cresça para poder tornar as pessoas mais leves, mais equilibradas, mais curadas. Que assim seja, sempre. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Adorei estar aqui. Eu que agradeço. E vamos, no momento em que as coisas estiverem mais tranquilas aí no sul, a gente marca outra live, a gente fala de novo sobre o método sensação ou traz um assunto bem específico. Pessoal, beijo no Legal. coração, beijo da Paty e até segunda, novo Papo com a Paty, que a gente vai estar junto. Beijo, Obrigada, Camille, gente. gratidão, Deus abençoe Beijo, o pessoal Paty. aí que passou por esse Amém a ciclone. todos. Beijo, tchau. Beijos. Tchau, tchau.